Olá! Hoje nós vamos falar um pouco sobre as células-tronco. Vejam, a célula ela é a menor unidade de um indivíduo. Então, um conjunto de células forma um tecido, um conjunto de tecidos forma um órgão, um conjunto de órgãos forma um sistema e um conjunto de sistemas forma um indivíduo. Por isso que os indivíduos, principalmente os animais, eles têm graus aí de especializações. Então, no caso, a célula ela é a menor unidade, a menor estrutura viva de um indivíduo. E no caso, em particular, as células-tronco são células que sofrem grande capacidade de diferenciação. Então, o que a gente caracteriza essa célula é que elas sofrem diferenciação. E isso ela faz com muita facilidade. Por quê? Porque ela não é especializada, como uma célula do tecido muscular, como uma célula do tecido ósseo. Então, ela consegue, dependendo da onde ela é extraída, dar origem a outros tipos de células. E para isso, nós temos uma divisão dessas células. Então, existem células-tronco do tipo totipotentes. O que são essas células? São as células que vão conseguir se diferenciar em 216 tipos diferentes de tecidos, que é o que a gente tem no nosso corpo humano. Além disso, esse tipo de célula ele também consegue formar placenta e mais os anexos embrionários. Então, é o tipo de célula que tem uma alta capacidade, anexos embrionários, a alta capacidade aí de diferenciação. Depois nós temos um outro tipo de célula-tronco que são as pluripotentes, ou seja, essas células elas conseguem se transformar apenas nos 16 tipos diferentes de tecidos que nós apresentamos. Então ela não consegue formar nem a placenta, nem os anexos embrionários. No caso das oligopotentes, óligo significa pouco, oligogarquia, governo de poucos. Então significa que esse tipo de célula ela se diferencia em alguns, em determinados, em alguns tipos de tecidos e não em todos. Nós temos também as células-tronco do tipo unipotentes, ou seja, são células que se diferenciam em apenas um único tipo de tecido. Então, a vantagem e o que está sendo muito utilizado e falado sobre a célula-tronco é que ela consegue aí minimizar os transplantes de alguns órgãos, e também facilita no processo de rejeição. Por quê? Porque o indivíduo ele vai retirar dele mesmo as células, essas células são levadas para o laboratório, são cultivadas e a partir daí, então, elas vão estar proporcionando, se diferenciando no tecido ao qual está sendo estimulado. Esse tecido ele é transferido novamente para o indivíduo, então ele não vai ter rejeição porque é a célula dele mesmo. Então, dificilmente ele vai rejeitar e o órgão afetado pode aí sofrer uma regeneração pelo tecido que está sendo transplantado. Então, esse tipo de célula, principalmente a célula-tronco adultas, que a gente chama, que são as células-troncos do tipo somática, de células somáticas e não germinativas, essas células têm uma aplicabilidade no uso terapêutico, porém, elas têm aí características mais limitadas e não são totipotentes como as células tronco embrionária. Eu espero que vocês tenham compreendido. Até um próximo encontro.